1 Reis, capítulo 11. A partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor, de modo que tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era mais de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém que escolhi. Vamos orar. Senhor, nós estamos reunidos aqui na Tua presença, nós cremos na ação poderosa do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio, estamos aqui debaixo dessa influência santa, bendita e poderosa do Espírito Santo do Senhor. E queremos pedir ao Senhor neste momento que fale conosco, que fale ao nosso coração. Que a Tua palavra, ela cumpra o propósito dela aqui nessa noite, que ela seja derramada como aquela chuva do tempo certo sobre as nossas vidas. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu já lhes falei uma dezena de vezes, no mínimo, quanto as narrativas bíblicas me encantam. Especialmente essa parte dos livros históricos. A revelação de Deus, a forma como Deus se dá a conhecer, é no cotidiano, é na vivência dessa nação. Como nós falamos aqui hoje pela manhã, Israel foi escolhida como uma nação de todas as nações naquele tempo para que através dela Deus pudesse se revelar. Então, a vida daquele povo, a presença de Deus, os estatutos de Deus, a lei de Deus, tudo isso era uma forma
de Deus se manifestar e de Deus se permitir conhecer. A história dos reis ela é muito interessante. E ela acontece de uma forma assim meio que atravessada. Israel tem as suas 12 tribos. Deus liberta esse povo do Egito, traz esse povo do Egito para a terra ali, a terra prometida. E eram tribos. E o governo que era exercido sobre essas tribos era o governo de Deus. Deus governava esse povo através dos juízes. Só que, historicamente, passou a acontecer uma coisa muito interessante. As nações que estavam em volta, elas conseguiram desenvolver um sistema político, um sistema de governo, que era muito mais avançado e mais desenvolvido do que o sistema de governo de Israel. Enquanto Israel continuava uma nação tribal, com as suas tribos, era um governo tribal, as 12 tribos de Israel. As nações vizinhas, elas avançaram para uma monarquia. Naquela época, isso foi um avanço muito grande. E nesse avanço da monarquia, centralizou-se o poder, centralizou as decisões, e aquelas nações foram ficando poderosas. Elas desenvolveram novas tecnologias, conseguiram montar um exército, um governo central que era rápido, que era ágil. Israel, ainda com aquele governo tribal, começou a olhar para as outras nações, e o povo chegou para o profeta Samuel e disse: dá-nos um rei, nós queremos um rei, como as outras nações também têm um rei. E eu não sei se vocês conhecem a história, mas vale a pena dar uma olhada. O profeta Samuel passou a noite inteira, aquela noite inteira, orando e clamando a Deus. Porque ele sabia o que é que estava acontecendo, né? Na sua perspectiva, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, ele percebe que o povo de Deus, o povo de Israel, começa a cobiçar e a querer ter uma forma de governo humana que estava dando muito certo. E Samuel foi para a presença de Deus e começou a buscar a Deus, começou a orar, e Deus lhe disse: Samuel, eles estão rejeitando, não é você. Eles estão rejeitando a mim. Mas faça como eles querem. Dá-lhes um rei. E a partir dali estabeleceu-se uma monarquia, à semelhança das outras nações. Israel então passa a ter uma monarquia, e o livro dos reis, a partir de Samuel, especialmente o livro dos reis, contam a história desses reinados, dessa monarquia ali da nação de Israel. E nós chegamos aqui no nosso tão conhecido rei Salomão. Eu fico impressionado, não é, quando eu leio a Bíblia nessa perspectiva histórica da presença, da ação de Deus, da manifestação de Deus através da vida cotidiana, dessas relações de Deus com esse povo. E o texto que nós acabamos de ler aqui é uma das passagens mais dolorosas das Sagradas Escrituras. É o final da vida, é o ocaso da vida de um homem que tinha de tudo para acabar muito bem, mas que acaba muito mal. Que triste, gente. Que triste começar bem e acabar mal. Que triste, como diz o pessoal, ser como um cavalo paraguaio, né? É um ditado, nem sei se isso acontece de fato. Dispara na frente, sai e depois, no final,
vai acabando e acabando muito mal. Hoje pela manhã nós vimos aqui que o sentido da vida do Senhor Jesus, que foi uma vida plena de sentido e plena de significado, porque o Senhor Jesus viveu a sua vida plenamente para Deus e com Deus. E a Bíblia inteira e a nossa própria experiência com Deus mostra para nós que a nossa vida, ela tem sentido, ela tem significado quando nós vivemos plenamente com Deus e para Deus. E a vida de Salomão alcança um sentido muito grande por causa da presença de Deus. Ele passou a ser quem ele era, quem ele foi por causa de Deus. Se não fosse a graça de Deus sobre a vida de Salomão, ele não chegaria onde ele chegou. Eu fiquei lendo hoje e pensando sobre isso. Vocês sabem que numa monarquia, numa dinastia, especialmente uma monarquia oriental, a sucessão de governo é do filho mais velho, é do primogênito. E vocês sabiam que Salomão não era o primogênito? Que Davi teve outros filhos antes de Salomão, que o primogênito de Davi era o Anon, mas que era muito mau e muito perverso e que morreu na flor da idade, de uma forma também terrível, extremamente dolorosa. Em Jerusalém, Davi teve 4 filhos, Anon, Daniel, Absalão e Adonias. Ou seja, numa ordem de primogenitura, numa ordem de nascimento, Salomão não figurava entre os mais velhos. Seguindo esse estabelecimento comum dos costumes da época, Salomão não era nem para ser o rei. Mas o Senhor olhou para Salomão, distinguiu Salomão e fez dele o rei. O Senhor fez isso. Deus o elegeu, Deus o distinguiu. Na ordem de primogenitura, tinha Anon, que morreu, Daniel, que certamente morreu. A gente lê, e alguns comentaristas dizem que ele faleceu por causa de enfermidades. Absalão, que todos nós conhecemos a história de uma insurreição contra o pai, e por isso morreu. E tinha Adonias, mas o Senhor não escolheu Adonias. O Senhor escolheu Salomão. Deus quis que fosse Salomão o rei. Ele não era o primogênito. Ele não tinha o direito legal de ser. Mas os olhos de Deus, a graça de Deus o distinguiu. E Deus o separou para que fosse. Graça é sempre uma dádiva, um favor imerecido. Graça é algo que nós recebemos da parte de Deus, mesmo quando nós não temos direito. A divina providência, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder e toda a autoridade, ainda mais no caso de Israel, que era uma teocracia. O governo era o governo de Deus, e Deus disse: eu não quero Adonias, eu não quero Simeia, não quero Sobabe, não quero Natã, eu quero que seja Salomão. E pasmem, Salomão era filho de Batseba, e todos vocês conhecem a história. Deus o distinguiu. E ele assumiu o governo. Não sabia o que fazer. Buscou a Deus. E Deus lhe deu uma sabedoria sobrenatural, extraordinária. Abra sua Bíblia aí, ainda em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. E eu quero que você perceba o sentido da vida
a significância que tem a vida quando nós buscamos a Deus, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós dependemos de Deus. Olha só, Salomão é jovem, é alçado ao governo, não tem experiência nenhuma de governo, não é um político velho, traquejado, macaco velho, não, é um jovem, muito inexperiente, ainda inocente, mas Deus o quis. Salomão amava ao Senhor, isso faz toda a diferença. Andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém ainda sacrificavam nos altos e queimavam incenso. Foi o rei Salomão a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos a Deus naquele altar. Em Gibeão, o que aconteceu? Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Era o jovem inesperado, era alguém que não estava na linha de sucessão, Deus o levantou, ele buscou ao Senhor, e o Senhor a ele se revelou. Apareceu o Senhor de noite a Salomão em sonhos, e disse-lhe Deus: Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. Se o Senhor aparecesse para você hoje em sonhos, você buscando ao Senhor, e o Senhor te dissesse: pede-me o que queres que eu te dê, o que você pediria ao Senhor? Os pedidos mais comuns, todas as nossas orações giram em torno desses 3 pedidos: riqueza, saúde e paz. Pede-me o que queres, Salomão. E o que Salomão pede ao Senhor? Sabedoria. Eu sei que o Senhor é um Deus vivo. Eu sei que o Senhor assistiu meu pai, porque ele andou com o Senhor em fidelidade, em justiça, em retidão de coração. Andou perante a tua face, e o Senhor usou de grande benevolência com ele, e deu hoje um filho que se assentasse no trono. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar este teu servo. Olha só, não passo de uma criança, Senhor, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do povo que elegeste, o povo grande, numeroso, que não se pode contar. Senhor, dá-me um coração compreensivo, para eu julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão não pede riqueza, Salomão não pede saúde, Salomão não pede paz, Salomão se apresenta com um coração de servo. Eu quero servir o meu povo, e quero servi-lo da melhor forma possível, mas eu só posso fazer isso com a graça do Senhor. Dá-me coração compreensivo, dá-me sabedoria, dá-me entendimento. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou.
tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Graça, benevolência, misericórdia. Todas essas coisas vêm de Deus. E Deus derramou isso abundantemente sobre Salomão. Salomão construiu o templo, que era uma das maravilhas daquela época. Salomão construiu palácios reais que as pessoas ficavam boquiabertas. Salomão construiu navios, enviou esses navios pelos mares, buscando tesouros, e trouxe ouro, muito ouro, ouro mais puro da terra de Ofir. Numa só jornada, trouxe 420 talentos de ouro. Quando a rainha de Sabá veio lhe visitar, ela ficou impressionada com a glória do reino de Salomão, ficou impressionada com os palácios, com o templo, com os servos, com a sabedoria de Salomão. Mas Salomão não podia se esquecer de uma coisa: tudo o que ele era, tudo o que ele tinha, procedia do Senhor. Tudo o que ele havia conquistado, tudo o que ele havia alcançado, tudo o que ele era, o rei famoso que era, o rei extremamente sábio que era, todas as glórias, todas as conquistas, todas as realizações, o nome famoso, o nome respeitado, tudo isso provinha do Senhor, por causa da presença do Senhor na vida dele, por causa da presença de Deus na vida dele. Começou muito bem, buscando ao Senhor, dependendo do Senhor, humilhando-se para receber a graça de Deus, e Deus assistiu com a sua graça. Mas quando ele cresceu, quando ele ficou grande, quando ele ficou famoso, quando ele ficou rico, muito rico, é muito difícil, gente, manter o coração de servo diante da glória, diante da fama, diante do reconhecimento, diante das representações. E Salomão não é diferente de qualquer outro ser humano. Salomão não é diferente de mim, não é diferente de você. Eu tenho certeza absoluta que hoje eu não estou pregando apenas para vocês, eu prego para mim mesmo. Eu não posso me esquecer nunca de onde Deus me tirou. Eu não posso perder de vista nunca quem eu era e quem eu sou. Eu não posso esquecer nunca como era a casa dos meus pais e como é a minha casa hoje. Eu não posso me esquecer nunca das angústias, das perturbações, das opressões e da paz e da alegria que hoje eu tenho, da segurança que eu tenho. A segurança que a presença do Senhor, que a graça do Senhor nos dá. Mas eu me lembro que eu disse para vocês aqui um dia, e eu repito: todo crente novo é um missionário, mas o crente velho tende a ser um mercenário. Nós vamos crescendo e vamos tendo experiências com Deus, e Deus vai realizando coisas extraordinárias na nossa vida. Deus vai fazendo coisas inimagináveis, que daqui a pouco nós nos acostumamos com elas e achamos pouco, e começamos a reclamar, e começamos a murmurar, e queremos mais, e nos esquecemos de quem nós éramos e de onde Deus nos tirou. E perdemos aquele coração contrito, perdemos aquele coração agradecido, aquele coração cheio de gratidão. Mas nessa noite, queridos, eu quero trazer a nossa memória, a minha e a sua, de onde Deus nos tirou. Que graça bendita e extraordinária nos alcançou. E quantas coisas
inimagináveis, impensadas, extraordinárias que Deus tem feito, que Deus tem realizado nas nossas vidas. Pense bem onde é que você poderia estar hoje se não fosse o Senhor. Muitos aqui não estariam sequer vivos, já teriam sido ceifados. Muitos outros estariam como Israel no Egito, escravizados, debaixo de opressão. Mas o Senhor, na sua benevolência, na sua graça, o Senhor nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. O favor de Deus é derramado sobre a nossa vida. Mas nós podemos, sim, à semelhança de Salomão, começar a olhar para os lados, começar a olhar para outras coisas e nos perdemos. O texto é muito claro e diz que o que corrompeu o coração de Salomão, e nós lemos aqui, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, de modo que teve 700 princesas e 300 concubinas. O problema de Salomão não era sexual. Não vai por aí. Esse não é o caminho, não é a interpretação. Salomão tem 700 princesas e 300 concubinas, não é porque ele é um tarado, um descompensado sexualmente. Cada uma dessas mulheres significavam alianças políticas. E vocês sabem, acompanham as histórias das monarquias, tantas séries que nós temos aí nas TVs. Os casamentos eram arranjados, eram pensados politicamente. Por que vocês acham que o Salomão se casa com a filha de Faraó? Porque o Egito é uma potência. E ele não quer se sentir ameaçado pelo Faraó. Então, para não ser ameaçado pela potência que é o Egito, eu vou me aparentar com o Faraó, vou me casar com a filha do Faraó, com a princesa, e nós nos aparentamos, nos tornamos parentes, e ele não vai invadir aqui o meu território. Preste atenção. Ele tira os olhos de Deus e coloca os olhos nas estratégias políticas e humanas. E começa a fazer alianças. Por que ele casa com a filha de Amon, a princesa? Para estabelecer um relacionamento pacífico com os amonitas. E assim vai. Cada mulher dessa não é por tara sexual, não é por descompensação, desequilíbrio sexual. E além do mais, qual homem que conseguiria manter sexualmente 1000 mulheres? São alianças políticas. É quando no governo, quando assentado no trono, tira os olhos de Deus. Esquece que o governo pertence a Deus. Esquece que Deus, para abençoar o seu povo, não precisa de uma monarquia. Para Deus guardar o seu povo, para Deus prosperar o seu povo, podia ser naquele governo tribal que Deus abençoaria o seu povo. Mas eles colocam os olhos nos governos humanos, nas nações que estão, parece que dando certo, e diz, nós queremos também um governo, nós queremos também uma monarquia que saia diante de nós, que nos dê um governo centralizado. E Samuel vira para eles, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês são um povo livre. O Senhor governa sobre vocês, Deus espiritualmente lidera vocês, mas se vocês querem um rei, fiquem sabendo que o melhor das suas vinhas vai ser dele. Os seus melhores filhos, os mais altos, mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes, serão arregimentados por ele. E vocês pagarão impostos. Não, nós queremos um rei
que governe sobre nós. Está dando certo nas outras nações, nós queremos sobre nós. E o Salomão assume o trono, e ao invés de depender de Deus, da graça de Deus, agora um homem sábio, inteligente, um excelente estadista, ele começa a fazer as suas alianças. O problema de Salomão não são as mulheres. Eu espero que isso fique claro para todo mundo. As mulheres não são as culpadas da queda do Salomão. O que derruba Salomão é quando ele tira os olhos do Senhor. É quando ele deixa de depender do Senhor. É quando ele deixa de olhar para o Senhor, de esperar no Senhor, de buscar ao Senhor, que ele conhece bem, que é um Deus vivo, que é um Deus presente, que nos acode, que nos socorre. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema de Salomão é porque ele tira os olhos do Senhor. O seu coração não é mais fiel ao Senhor. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como é duro manter a aparência e perder o coração. Como é duro manter a forma, manter o linguajar, manter o governo, mas não ter mais o coração conectado com Deus, em comunhão com Deus, vinculado com Deus. Quantos homens de Deus que eu já vi, que Deus levantou, que Deus prosperou, que Deus deu um nome, que Deus deu fama, e quando eles cresceram, se tornaram conhecidos, né? Eles se esqueceram do Senhor. Corromperam os seus corações. Se esqueceram de onde vieram. Salomão não podia ter se esquecido de que ele chegou ali por causa do Senhor. Foi o Senhor. Ele não tinha o direito, ele não era o primogênito. Mas Deus pulou a fila e colocou o Salomão. O Salomão não tinha condições de governar aquela nação. Mas o Senhor lhe deu sabedoria, lhe deu inteligência sobrenatural, celestial. O Espírito Santo o assistiu. Ele não precisava dessas alianças, ele não precisava desses artifícios, dessas estratégias humanas. Tudo o que ele precisava era continuar confiando no Senhor, na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Mas o texto diz com muita clareza que o coração dele se corrompeu. Lhe perverteram o coração. Lhe perverteram o coração. O que foi pervertido em Salomão não foi a sua inteligência, não foi a sua habilidade de estadista. O que perverteu em Salomão foi o seu coração. E aí Salomão não perseverou em seguir ao Senhor. Capítulo 11, versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor. O Senhor Jesus morreu com 33 anos, muito jovem, mas a vida dele foi plena e cheia de significado. Porque o Senhor Jesus viveu com Deus e para Deus. O Senhor Jesus perseverou até o final, olhando para Deus, confiando em Deus, entendendo que o governo é de Deus, entendendo que a sabedoria é de Deus, entendendo que Deus faz coisas que a gente nem sequer imagina. Mas nós podemos nos perder. Nós podemos sim desviar o nosso coração do Senhor. Podemos. Podemos permitir que o nosso coração se corrompa com outras coisas, com outros valores, com outras alianças. E deixamos outras coisas ocupar o nosso coração. E Salomão se perdeu, gente, de tal forma e de tal maneira que ele chegou ao ponto de edificar um altar a Moloque.
Moloque era um ídolo de ferro com uma bocarra enorme, e eles ateavam fogo debaixo daquela boca grande daquele ídolo, não é? E quando aquele ferro, aquele ídolo de ferro, a boca estava incandescente, eles jogavam as suas crianças ali em sacrifício a Moloque. Onde é que foi parar o coração de um homem de Deus, que ouviu Deus, que Deus apareceu para ele, que Deus falou com ele, que Deus conversou com ele, que Deus abençoou a vida dele? Onde é? Que loucuras entraram dentro desse coração? Mas Salomão não é pior do que qualquer um de nós que aqui estamos. Nós precisamos guardar o nosso coração e precisamos perseverar em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor. Amém? Nós seguimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor, nós seguimos ao Senhor. É duro, gente, ouvir homens de Deus que outrora foram tão distinguidos por Deus. Depois de Deus, né, os levantarem, darem-lhes nome, uma boa reputação, e essas pessoas perdem o coração, se desviam do Senhor e começam a falar coisas tão perversas e horrendas que a gente fica estarrecido. Que isso sirva de lição para todos nós que aqui estamos. Não se esqueça de quem você era. Não se esqueça de onde o Senhor te tirou. Não se esqueça de tudo que o Senhor fez por ti. É o caso do gadareno. Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu vou com o Senhor. Não, volta para a tua casa. Conta para os teus tudo quanto o Senhor fez por ti. O que o Senhor fez por ti? O que o Senhor tem feito por ti? De onde o Senhor te tirou? Ele mudou? Não, Ele não muda. Mas nós mudamos. O nosso coração muda. O nosso coração se corrompe. Salomão não perseverou. Começou bem e acabou muito mal. Por isso que Jesus disse, olha, a rainha de Sabá, ela veio lá do extremo oriente para visitar e para conhecer Salomão. E eu vos digo, eis aqui quem é maior do que Salomão. O Senhor Jesus. Ele venceu o mundo. Ele perseverou. Ele deu o significado para a vida dele em Deus, com Deus, né? Não é o dinheiro que vai dar significado para a nossa vida. Não é o marido que vai dar significado para a sua vida. Não é uma esposa que vai dar significado pleno para a sua vida. Não é o sucesso profissional. Não é. É o Senhor. É botar a cabeça no travesseiro todo dia. Olhar para os céus e dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor está comigo. Eu estou com o Senhor. Nós estamos aqui num só coração, ligados por essa graça. É isso que dá sentido para a nossa vida. É isso que dá sentido para a nossa existência. É o Senhor. É o Senhor, é a presença do Senhor, é a graça do Senhor. É o Senhor que faz grandes, extraordinárias coisas nas nossas vidas. Vamos orar. Nessa oração eu quero que você lembre-se de onde foi que o Senhor te tirou e quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Não se esqueça ao Senhor. Não é a monarquia, não é o governo, não é a economia,
Não são as alianças, não são os bons relacionamentos, não, é o Senhor. Foi o Senhor, tem sido o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, nós enxergamos só um pontinho no quadro, mas o Senhor enxerga o quadro inteiro. A nossa visão é limitada, nós nos perdemos muitas vezes nos nossos conflitos, nos nossos desejos. Vivemos num mundo caído, Senhor. Vivemos num mundo que não conhece o Senhor, que não ama o Senhor. E que a semelhança dos filhos de Caim, eles vivem, eles tocam a vida, eles têm a prosperidade deles. Mas nós não. Nós somos do Senhor, nós queremos o Senhor. É a bênção do Senhor que faz a diferença. É bom entrar na nossa casa, respirar o ar puro da paz de Deus, da presença de Deus. É muito bom levantar na segunda-feira, encarar os nossos negócios, entrar no nosso trabalho sabendo isso aqui foi estabelecido pelo Senhor. É a mão do Senhor, é a graça do Senhor. É o Senhor. Nos ajude, Senhor, a olharmos sempre para o Senhor, a buscarmos sempre o Senhor e confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Nós cantamos que o Senhor abre caminhos onde não há. Nós cantamos que o Senhor abre caminhos na tempestade, que o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas, e nós te louvamos por isso. E queremos continuar nessa dependência do Senhor, da graça do Senhor. Visita o teu povo, Senhor, visita os nossos corações, renova o nosso ânimo no Senhor, que as coisas dessa vida, da temporalidade dessa vida, não roube a nossa paz, da comunhão plena e da alegria no Senhor. Nós somos do Senhor. Aleluia, Maranata, Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo, estabeleça o teu domínio pleno sobre nós. Nós vamos encarar, Senhor, a segunda-feira, amanhã, no Senhor, olhando para o Senhor, confiantes no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus das nossas vidas. Salomão não era para estar onde estava, mas o Senhor fez uma obra extraordinária na vida dele. Está escrito, outra vez vocês verão a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. O Senhor faz a diferença na nossa vida, Senhor. Guarda-nos de toda obra maligna, Senhor. Guarda-nos de todo mal, Senhor, das armadilhas, das artimanhas do maligno. Mantenha a nossa mente límpida, pura, com o conhecimento do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.